Paz e bem, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe o seu dia e fortaleça seu coração com a sua palavra. Nesta sexta-feira, a liturgia nos recorda que Deus é o nosso único Rei e Senhor. É nele que devemos depositar a nossa confiança. Sua voz nos orienta e seu amor nos fortalece. Somos convidados a nos aproximar de Jesus com fé, deixando que Ele nos cure por inteiro, por dentro e por fora. Atentos à voz de Deus, celebremos com fé. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, todos os anciãos de Israel se reuniram, foram procurar Samuel em Ramá e disseram-lhe: Olha, tu estás velho e teus filhos não seguem os teus caminhos. Por isso, estabelece sobre nós um rei, para que exerça a justiça entre nós, como se faz em todos os povos. Samuel não gostou quando lhe disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E invocou o Senhor. O Senhor disse a Samuel: Atende a tudo que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediram rei, e disse: Estes serão os direitos do rei que reinará sobre vós. Tomará vossos filhos, e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará correr à frente do seu carro. Fará deles chefes de 1.000 e de 50 homens, e os empregará em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tirará os vossos melhores campos, vinhas e olivais, e os dará aos seus funcionários. Das vossas colheitas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, e o destinará aos seus eunucos e aos seus criados. Tomará também vossos servos e servas, vossos melhores bois e jumentos, e os fará trabalhar para ele. Exigirá o dízimo de vossos rebanhos, e vós sereis seus escravos. Naquele dia, clamareis ao Senhor por causa do rei que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém o povo não quis dar ouvidos às razões de Samuel e disse: Não importa, queremos um rei, pois queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei administrará a justiça, marchará à nossa frente e combaterá por nós em todas as guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu-as aos ouvidos do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Faze-lhes a vontade e dá-lhes um rei. Palavra do Senhor, graças a Deus.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos apresentam um contraste: o povo que busca a proteção humana e aquele que busca a proteção divina. Na primeira leitura, ouvimos como o povo, apesar das orientações dadas por Samuel, insistem em ser governados por um rei, rejeitando a condução direta de Deus. Querem uma liderança visível, um controle humano como outras nações. Samuel ainda avisa: um rei vai cobrar, vai exigir, vai tomar, vai pesar. Em outras palavras, o que Samuel diz é que as seguranças do mundo têm preço, e às vezes um preço alto: ansiedade, escravidão, perda da liberdade interior. Mesmo assim, o povo insiste: queremos um rei, e Deus permite. Isso nos ensina que Deus, às vezes, permite certos acontecimentos para que aprendamos na prática que nada substitui o Senhor. O salmo que hoje cantamos nos lembra que a verdadeira felicidade não está em estruturas humanas, mas em viver na presença de Deus, confiando na sua fidelidade. No Evangelho, um paralítico é levado até Jesus por 4 homens. A casa está cheia. Eles não desistem. Sobem no teto, abrem um espaço e descem um amigo até Jesus. Ao ver a fé deles, Jesus diz ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Queridos, reparem no detalhe. Jesus vê a fé, uma fé que se move, fé que carrega, fé que insiste. E Jesus começa pelo essencial, o perdão, porque existe uma paralisia ainda mais profunda do que a do corpo, a paralisia da alma. Culpa, pecado, medo, ressentimento, vergonha e tantos outros sentimentos que travam a vida por dentro. Queridos, juntas,
As duas leituras de hoje nos ensinam que quando nós tiramos Deus do centro, nos apoiamos em recursos humanos que não sustentam a alma. Quando colocamos Jesus no centro, Ele nos dá algo que ninguém pode dar: perdão, paz e recomeço. A liturgia de hoje nos chama também a ser como aqueles 4 amigos. Tem gente perto de nós que está paralisada, alguém desanimado, alguém doente, alguém perdido. Nós podemos carregá-los pela oração, por uma palavra, por um convite, por um gesto concreto de amor. Às vezes, a fé de uma família inteira sustenta alguém até que ele reencontre Jesus. Queridos, elevemos as nossas orações a Deus e peçamos a graça de enxergar o que tem reinado em nós. Medo, ansiedade, dinheiro, o que os outros pensam, ou Jesus. Recoloquemos Deus no trono do coração e apresentemos ao Senhor aqueles ao nosso redor que mais precisam da sua graça. Caminhemos firmemente com Jesus. Oração. Senhor Deus, Pai Santo, nós vos agradecemos, porque vós sois o nosso verdadeiro Rei. Perdoai-nos quando nós buscamos seguranças humanas como se fossem absolutas. Quando nós colocamos no trono do coração aquilo que passa e se desfaz. Reinai em nós, Senhor. Dai-nos uma fé firme e um coração que confia. Nós nos aproximamos de vosso Filho como paralítico do Evangelho. Muitas vezes, nós também estamos paralisados por dentro, pelo medo, pela culpa, pelo pecado, pela ansiedade, pelo desânimo. Nós vos pedimos, perdoai-nos e curai-nos. Restituí-nos a paz. Levantai-nos pela vossa misericórdia e fazei-nos recomeçar. Dai-nos também, Senhor, a caridade daqueles amigos que carregaram o paralítico. Fazei de nós intercessores fiéis, que nós saibamos levar ao Senhor os doentes, os aflitos, os que estão longe da fé, os que estão perdidos, os que estão feridos. Abençoai nossa casa e nossa família. Sustentai os que enfrentam lutas financeiras, emocionais e espirituais, e que hoje muitos os glorifiquem por causa da vossa ação em nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que Jesus reine no seu coração e lhe dê perdão, cura e paz. Uma sexta-feira repleta da graça de Deus para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.